Finalmente, depois de muito tempo, depois de muitos dias, depois de ficar até tarde da noite acordado, finalmente, depois de tanta espera, saiu o trailer 2 de Homem-Aranha 3 No Way Home. E eu tô aqui pra falar justamente sobre o que é que eu achei desse trailer, pra comentar, pra fazer ali o meu react, né, pra comentar as minhas teorias, o que eu acho que pode acontecer, o que eu acho que não pode, se vai aparecer os 3 Homem-Aranha, se vai aparecer os 3 Tom Hollands, se não vai aparecer ninguém, se é tudo um delírio coletivo, se vai ou não vai aparecer Mephisto. Calma, meu filho, você está impossível! Tudo isso vai ser dito no vídeo de hoje, então já aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, que é muito importante para você ficar por dentro de tudo que vai acontecer por aqui. Bom, dito isso, vamos lá, porque eu tô muito ansioso para ver esse trailer. Na verdade, eu já vi ele, eu já vi mais de uma vez, só que sempre que eu vejo eu fico ansioso, porque eu tô muito hypado para esse filme. Os primeiros segundos do trailer, a gente não tem muita coisa assim de diferente, né? A gente consegue ver que o começo do trailer ele tá se passando logo após o final do último filme, que é quando o mistério revela para as pessoas que o Tom Holland é o Peter Parker, né? O Peter, ele tem a sua identidade revelada e aí ele tá fugindo ali com a MJ. Então, provavelmente essa cena que se passa aí no começo do trailer também vai ser a cena inicial, ou pelo menos uma das cenas iniciais do filme, né, que é ali o nosso querido Peter Parker fugindo da imprensa, que com certeza vai cair matando em cima dele. A gente tem aquela cena do feitiço dando errado, né, o Doutor Estranho fazendo ali o feitiço para que as pessoas esqueçam que o Tom Holland é o Peter. E a gente já consegue ver também, é a mesma cena, mas a gente consegue ver alguns momentos diferentes. A gente consegue ver, por exemplo, o Doutor Estranho explicando pro Peter como é que funciona toda essa questão, né, de multiverso, das visitas que eles começaram a receber. E assim, eu ainda acredito, pra mim, que isso tá muito esquisito. Eu não acho que o Doutor Estranho faria isso, né? Algumas pessoas até dizem, ah, mas ele é super arrogante. E assim, ok, tudo bem ele ser super arrogante, de boas. Mas mesmo sendo super arrogante, eu não acho que ele, sendo o Mago Supremo, colocaria o universo inteiro em risco para ajudar um amigo, ainda mais depois do que a gente viu em Guerra Civil, né, que é quando ele fala pro Homem-Aranha, inclusive, ele vira e fala, se for para escolher entre você e a joia, eu vou escolher a joia e vou deixar você morrer, sabe? Então assim, por mais que o Doutor Estranho seja arrogante, eu não acho que a arrogância dele estaria acima da sua responsabilidade como Mago Supremo. Aí aqui a gente consegue ver também uma extensão daquela cena da ponte que a gente já tinha visto um pouquinho lá no trailer 1. A gente consegue ver ali o Dr. Octopus lutando contra o Homem-Aranha. E durante essa luta deles tem um momento muito interessante, que é quando o Dr. Octopus ele meio que prensa ali o Homem-Aranha na parede. E quando o Homem-Aranha tira a máscara, o Dr. Octopus ele olha e fala, peraí, você não é o Peter Parker. Isso já comprova o que a gente já sabia, né? Comprova que o Homem-Aranha do Tobey Maguire agora é oficialmente parte do universo Sony Marvel, né? Porque assim, quando o Dr. Octopus olha pro Tom Holland e diz, você não é o Peter Parker, isso dá a entender o quê? Que ele, em algum momento, já cruzou e já conheceu um Peter Parker que não é o mesmo Peter Parker que a gente conhece, é um outro Peter Parker. Provavelmente é o Peter Parker do Tobey Maguire, né? Então assim, isso aí já é um indício de que Tobey Maguire agora faz parte desse universo Sony Marvel. E aí, a gente logo depois disso, né, a gente consegue ver uma cena onde o Homem-Aranha, a MJ e o amigo dele, que eu esqueci o nome agora, se não me engano é Ned, eles estão conversando com o Dr. Octopus e o Dr. Octopus parece que ele tá preso, né? Parece que ele foi capturado. Então, o que é que eu acredito que vai acontecer? Eu acredito que num primeiro momento o Dr. Octopus ele vai
aparecer ali na ponte, junto com o Duende Verde. Os dois vão lutar contra o Peter, e aí o que é que vai acontecer? O Duende Verde vai fugir, e o Dr. Octopus ele vai conseguir ser capturado pelo Homem-Aranha. E quando o Dr. Octopus for capturado pelo Homem-Aranha, a gente vai ver ali uma interação, a primeira interação deles, né? Sem ser assim durante a luta, a gente vai ver os dois conversando, e aí provavelmente durante essa conversa o Peter ele vai descobrir toda essa coisa de multiverso, vai descobrir quem é o Dr. Octopus, vai descobrir que ele já cruzou com outro Peter Parker de outra realidade, né? Então eu acredito que essa cena onde a gente consegue ver o Dr. Octopus capturado, conversando com o Peter, vai ser logo após essa cena da ponte. Eu acredito que vai ter a cena da ponte, o Dr. Octopus vai ser capturado, e logo depois vai ter essa ceninha aí que a gente tá vendo dos dois conversando. Inclusive, o Dr. Octopus, aproveitando que a gente tá falando aqui do personagem, né? É um personagem que eu tô muito ansioso pra ver nesse filme, porque eu acredito que o Dr. Octopus, ele vai ser muito importante no filme, não só porque ele é um dos principais vilões, mas porque eu acredito que ele vai ajudar o Tom Holland. Porque, vamos parar pra pensar. O Dr. Octopus, lá no final, né, do Homem-Aranha 2, ele tem um arco de redenção. Ele não termina o filme como vilão. Ele mesmo diz, né, eu não vou morrer como um monstro. E aí ele vai lá, ele ajuda o Homem-Aranha a destruir aquela espécie de reator que ele estava construindo, e aí ele acaba morrendo. Ou seja, ele teve o arco de redenção dele. E é aí que vem a grande questão, né? Porque se ele teve um arco de redenção lá na trilogia do Tobey Maguire, por que é que ele não poderia ter um novo arco de redenção aqui na trilogia do Tom Holland? Né? Porque o Dr. Octopus, ele não era uma pessoa má, entende? Ele era uma pessoa legal, mas que foi se corrompendo. Então, assim, se ele conseguiu se redimir uma vez, por que é que ele não poderia se redimir de novo? Entende? Então, eu acredito que existem dois vilões nesse filme que tem essa possibilidade de ter um arco de redenção. Um deles é o Homem-Areia, que eu vou falar mais pra frente, e o outro é justamente o Dr. Octopus. Então eu acho que o Dr. Octopus nesse filme, ele vai ter sim um arco de redenção, da mesma forma como ele teve nos filmes do Tobey Maguire, e eu acredito que vai ter um determinado momento do filme em que ele vai ajudar o nosso querido Tom Holland. Aí a gente já consegue ver também uma outra coisa muito legal, que é o traje mágico do Homem-Aranha. A gente já tinha visto ele usando esse traje antes lá no trailer 1, né? Só que essa é a primeira vez que a gente vê ele oficialmente usando magia, né? Isso é muito legal, e eu acredito que esse traje, ele provavelmente vai ser um traje que o Doutor Estranho vai dar pra ele, né? Quase 99% de chance que esse traje vai ser um traje feito pelo Doutor Estranho. E como a gente consegue ver, ele vai ter alguma propriedade mágica, a gente não consegue saber exatamente qual é. Talvez esse traje ele seja um traje utilizado para, sei lá, capturar esses seres de outra realidade, ou quem sabe para mandar esses vilões de volta para as respectivas realidades de onde eles vieram. Eu acredito que esse traje ele vai ser usado provavelmente mais pro fim do filme, né, que é quando o Homem-Aranha ele vai ter se entendido com o Doutor Estranho, porque eu já vou falar um pouquinho disso mais pra frente também, mas eu acho que ao longo do filme eles vão se desentender, e quando tiver mais pro fim do filme eles vão se entender novamente, e aí quando isso acontecer o Doutor Estranho vai dar esse traje pra ele, e ele vai usar esse traje pra tentar capturar esses vilões. Aqui a gente consegue ver uma cena muito interessante também, que é o Dr. Octopus conversando com o Peter, né, porque ao longo dessa conversa, o Dr. Octopus diz o seguinte: você vai se meter no escuro para lutar com fantasmas, né? Aí o Peter fica meio assim, ele até pergunta, né? O que você quer dizer com isso? Aí a gente vê o Doutor Estranho falando: todos eles morrem
lutando contra o Homem-Aranha. É o destino deles. Ou seja, a gente já viu aqui praticamente o plot inicial, principal do filme. Esses vilões, eles vão ter de alguma forma, de alguma maneira, a consciência de que enquanto o Homem-Aranha existir, a vida deles vai estar ameaçada, porque eles sempre vão morrer lutando contra o Homem-Aranha. Logo, qual deve ser a lógica deles? Bom, vamos matar o Homem-Aranha para que ele não nos mate. E aí fica aquela coisa, né? Tipo, mas se eles tentarem matar o Homem-Aranha, eles vão morrer, porque o destino deles é morrer lutando contra o Homem-Aranha. E é aí que entra a questão do multiverso, porque eles morreram lutando contra um Homem-Aranha de uma realidade. Mas, e se eles matarem o Homem-Aranha do Tom Holland, que é um Homem-Aranha de outra realidade? Entendeu? Tipo, será que as regras de uma realidade se aplicam a outra? Por exemplo, o Duende Verde. O Duende Verde ele morreu lutando contra o Homem-Aranha do Tobey Maguire. Ou seja, ele morreu lutando contra o Homem-Aranha. Mas, e se ele lutasse contra o Homem-Aranha do Tom Holland? Será que ele morreria? Porque a gente não tá falando do Homem-Aranha do Tobey Maguire. A gente tá falando de Homem-Aranha de outra realidade, de outro universo. Entendeu? Então, assim, é muita loucura, é muita maluquice, sabe? Até meio confuso de explicar. O que é que eu acho que vai acontecer? Eu acho que esses vilões, eles vão tentar dominar a realidade do Tom Holland. E a partir disso, eles vão tentar usar essa questão do multiverso para dominar outras realidades e tentar matar outros Homens-Aranhas, entendeu? Talvez seja isso, não sei, né? É o meu palpite. Aliás, uma outra coisa também muito interessante sobre isso que o Doutor Estranho diz é que ele fala que todos eles morrem lutando contra o Homem-Aranha. É o destino deles. Ok. Mas e o Dr. Octopus? Porque, como eu falei, o Dr. Octopus ele não morreu lutando contra o Homem-Aranha. Ele morreu enquanto ele tentava destruir aquele reator que ele tinha feito. Ou seja, não foi o Homem-Aranha que matou ele. Ele não morreu lutando contra o Homem-Aranha, igual ao Duende Verde, por exemplo. Então, será que isso acaba interferindo na trajetória dele ao longo da história? É uma coisa que a gente tem que pensar. Aí aqui a gente consegue ver que existe um certo desentendimento, né, entre o Doutor Estranho e o Homem-Aranha. E eu acredito que esse desentendimento ele vai acontecer por duas razões. Um deles é porque o Peter Parker, né, o Homem-Aranha, ele provavelmente vai querer jogar para os dois lados, entendeu? Ele vai querer salvar ali as pessoas e derrotar os vilões, e também vai querer que a identidade dele continue secreta, continue anônima. E eu acredito que isso vai acabar causando um conflito com o Doutor Estranho, porque provavelmente o Doutor Estranho, para que ele consiga reverter o feitiço, né, para que ele consiga fazer com que esses vilões voltem para a realidade de onde vieram, ele vai ter que desfazer aquele feitiço que ele fez. E se ele desfazer o feitiço, as pessoas vão ficar sabendo que o Peter Parker é o Homem-Aranha, né? Então assim, não dá para você ter os dois. Ou você derrota os vilões e desfaz o feitiço, e aí todo mundo vai ficar sabendo da identidade secreta do Peter, ou o Peter continua com a sua identidade secreta, mas ele vai ter que arrumar alguma forma de combater esses vilões, entendeu? Então assim, eu acredito que esse é um dos primeiros motivos, né, que vai fazer com que o Homem-Aranha se desentenda com o Doutor Estranho, né? Essa coisa de querer derrotar os vilões e manter a identidade ao mesmo tempo. Eu acredito que esse vai ser um dos motivos. E o segundo motivo, ele vai ter relação com essa caixa que o Doutor Estranho tem, que a gente ainda não sabe qual é muito bem a função dela. Talvez seja uma caixa onde ele vai aprisionar os vilões, não sei. Mas eu acredito que essa caixa ela vai ser
um dos objetos, né, que vai causar discórdia entre o Doutor Estranho e o Homem-Aranha. Aí a gente vê o Homem-Aranha falando, né, tem que haver algum outro jeito. Aí o Doutor Estranho vira pra ele e fala, não tem, né, então provavelmente isso reforça aquilo que eu falei, né, provavelmente o Homem-Aranha ele vai querer derrotar os vilões e preservar a sua identidade. E aí o Doutor Estranho vai mandar real pra ele, vai falar, olha meu querido, não dá, ou você derrota esses vilões, só que aí eu tenho que desfazer o feitiço, e aí todo mundo vai ficar sabendo quem você é, ou você continua com o feitiço, você continua com a sua identidade anônima, mas você vai ter que arrumar algum jeito de lidar com esses caras, entendeu? Então eu acredito que o Homem-Aranha ele vai acabar se desentendendo com o Doutor Estranho muito por causa disso, sabe? Por querer manter o feitiço. Aí aqui, ó, tem um momento muito interessante que a gente consegue ver o Electro lutando contra o Homem-Aranha, né? Aí o Electro, ele joga uma rajada de energia ali num prédio e a gente consegue ver que quem cai do prédio é o Dr. Octopus, né? Então, pera lá, se o Dr. Octopus ele é um aliado do Electro, né? Supondo que os vilões formem ali um grupinho, por que o Electro atacaria um aliado seu, entendeu? Porque o que me pareceu quando eu vi essa cena? Pareceu que o Electro estava atacando o Dr. Octopus. Por que raios, né, o Electro atacaria um aliado? Então eu acredito que isso só reforça aquilo que eu falei, que o Doutor Estranho, que o Dr. Octopus em algum momento vai sim se unir ao Homem-Aranha. Quem é esse cara? Porque ele claramente não é o Duende Verde do William Dafoe. Ele não é o William Dafoe. Isso é uma coisa clara. E aí que fica a questão. Se ele não é o Duende Verde do William Dafoe, quem é ele? Aí restam duas possibilidades. Uma, ele pode ser o Duende Verde do Homem-Aranha do Andrew Garfield, né? Do espetacular Homem-Aranha. Que eu particularmente espero que não seja, porque aquele Duende Verde era muito tosco. Mas ele também pode ser o Harry, o amigo do Tobey Maguire, né? Porque pra quem não lembra, lá na trilogia do Tobey Maguire, quando o Osborn morre, né, o filho dele, o Harry, meio que assume o manto de Duende Verde. Então, provavelmente pode ser o Harry que tá aparecendo aí. E se for o Harry, talvez isso pode ser bom pro Tom Holland, porque a gente consegue ver que o Harry, lá em Homem-Aranha, ele também teve ali o arco de redenção dele. Tanto que ele ajuda o Tobey Maguire a lutar contra o Homem-Areia no fim do filme e tudo mais. Então, se realmente for o Harry e ele vier com essa mentalidade mais boazinha, isso pode acabar sendo bom pro Tom Holland. Agora, o problema é, e se o Harry ele aparecer no filme com aquela mentalidade evil, entendeu? E se ele aparecer no filme com uma versão antes da redenção? Aí vai ser mais um problema, mais uma dor de cabeça pro Tom Holland, né? Aí aqui, ó, o Duende Verde do William Dafoe, ele fala uma coisa muito interessante, né? Ele diz, olha, você tem tudo o que você quer, porém as pessoas querem fazer você escolher. E isso só reforça aquilo que eu falei sobre a questão do feitiço, né? Porque essa realidade onde ele vive, tirando os vilões, obviamente, é a realidade perfeita, porque ele tem a namorada, tem os amigos, né? Ninguém sabe quem é ele, porém, ele tem que escolher. Ou ele preserva isso, ou ele abre mão disso e derrota os vilões. E assim, isso vai causar um grande conflito interno no Peter, né? E esse conflito interno, se for bem trabalhado, acredito que vai ser muito interessante de ver no filme. Aí aqui ele fala, não dá pra salvar todo mundo, né? Então assim, alguém vai ter que rodar. Alguém vai ter que rodar, ele vai ter que abrir mão de alguma coisa. Não à toa que o nome do filme é Sem Volta Pra Casa. Né? Agora resta saber quem é que vai rodar. Será que é a MJ? Será que é a Tia May? Será que é o Ned? E aí, hein? Deixa aqui nos comentários quem você acha que vai rodar no fim do filme. Aí aqui, ó, a gente consegue ver uma cena onde aparecem 3 vilões, né? O Electro, o Homem-Areia e o Lagarto, confirmando
aquela cena que já tinha tido no trailer 1, né, dentro do esgoto, porque muita gente falou que aquela cena dentro do esgoto era o Venom que aparecia atrás do Tom Holland, né? Mas eu acho que agora que aparece o lagarto de fato aqui no trailer, só reforça que aquela cena que apareceu lá no trailer 1 era o lagarto no esgoto, não era o Venom, tá, gente? Eu acredito que o Venom ele até pode aparecer aqui, mas ele vai aparecer provavelmente numa cena pós-crédito, sabe? Eu não acho que ele vai aparecer no filme em si. Aqui, ó, a gente consegue ver a MJ caindo, o que é uma referência clara ao espetacular Homem-Aranha 2, né, na morte da Gwen Stacy, que era o par romântico do Peter daquele universo. E essa cena, ela é muito interessante porque, olha a mãozinha, eu estou encasquetado com essa mãozinha. Essa mão que tá tentando agarrar a MJ não é a mão da Aranha de Ferro. Não é. Gente, ó, eu posso estar errado, mas pra mim, essa mãozinha não é a mão da armadura da Aranha de Ferro que o Homem-Aranha vai estar usando no filme. Pra mim, essa mão que tá tentando agarrar a MJ é a mão do Andrew Garfield. Porque se a gente for parar pra pensar, ó, as cores do uniforme são muito parecidas com as cores do uniforme do Andrew, né? E se for realmente o Andrew Garfield, eu acho que vai ser muito legal. Porque lá no filme dele, ele tenta salvar a Gwen e não consegue, e ela acaba morrendo. Então, seria muito legal se bem na hora que a MJ estivesse caindo, o Andrew Garfield aparecesse e salvasse ela. Eu acho que seria meio que uma redenção para ele, né? Porque ele não conseguiu salvar a Gwen, porém ele conseguiu salvar a MJ. Ele não conseguiu salvar a mulher dele na realidade dele, porém ele conseguiu salvar a MJ. Então ele vai conseguir dar essa oportunidade pro Peter do Tom Holland, entendeu? É meio que aquela coisa de tipo, eu não consegui viver a vida que eu queria ao lado da mulher que eu amava, porém eu sei que em algum lugar, em alguma realidade, em algum universo vai ter algum Homem-Aranha que vai estar feliz, sabe? Então eu acho que se o Andrew conseguisse salvar a MJ, seria assim perfeito, seria a redenção do personagem, sabe? Eu acho que seria muito, muito legal se isso acontecesse. Ó, estão começando a chegar e eu não consigo impedir. Provavelmente, ó, agora eu vou esperar um pouquinho. Eu acredito que essa cena onde o Doutor Estranho fala, né? Oi, gente, tudo bem? Então, o que aconteceu? Vocês podem perceber que eu tô num fundo um pouco diferente, né? Os meus carrinhos não estão aqui, a minha roupa também tá um pouco diferente. Mas aconteceu o seguinte. Ontem, quando eu terminei de gravar o vídeo, eu fui reassistir e aí eu percebi que a gravação ela tinha sido cortada pouco antes do fim do vídeo. Então eu tô tendo que regravar o final do vídeo, tá? Então por isso que as coisas estão um pouquinho diferentes. Eu lembro que ontem, né, antes da gravação ser cortada, eu tava falando sobre aquela cena já no final do trailer, onde o Doutor Estranho fala, né? Eles estão chegando e eu não consigo impedir. Provavelmente essa cena, na minha opinião, é uma cena que vai acontecer mais pro fim do filme. E eu acredito que essa cena, ela vai ser ali uma espécie de ponte entre o filme do Homem-Aranha e o filme do Doutor Estranho, né? Que vai ser o Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura. Então, na minha visão, aquela cena é justamente o início do Multiverso da Loucura. Sabe, é o momento em que o Doutor Estranho ele perde completamente as rédeas da situação e ele reconhece que agora deu merda, entendeu? Se não tinha dado antes, agora deu. Então eu acho que essa cena vai ser uma espécie de prelúdio, talvez, de prólogo do filme do Doutor Estranho 2. E eu também acredito que, uma coisa que eu não falei, mas que eu acho que faz bastante sentido, é a ligação de tudo que está acontecendo aqui com os eventos da série do Loki. Por quê? Na minha visão,
é uma teoria minha, né? Na verdade não é uma teoria minha porque não fui eu que fiz, mas é uma teoria na qual eu acredito. Eu acho que o feitiço do Doutor Estranho, ele só deu errado por causa do Loki. Na verdade, eu vou ser um pouco mais radical, eu vou um pouco mais além. Na minha visão, o Doutor Estranho, ele fez o feitiço no exato momento em que o Aquele que Permanece morreu. E aí as linhas do tempo começaram a se interconectar, né? A linha do tempo sagrada começou a se desfazer e aí o multiverso começou a ser criado. Então, na minha opinião, o feitiço do Doutor Estranho, ele é feito no exato momento em que a série do Loki está terminando, no momento em que a linha do tempo sagrada está se desfazendo. E é justamente os eventos que acontecem em Loki que acabam atrapalhando o feitiço do Doutor Estranho, entendeu? E se isso for realmente verdade, eu acho que faria muito sentido, porque seria uma forma de você acabar introduzindo o personagem do Loki dentro de todos esses eventos que estão acontecendo, né? E se isso realmente for verdade, eu acho que faria muito sentido e seria até uma forma bem lógica e coerente de você acabar introduzindo o personagem do Loki dentro de todos esses eventos que estão acontecendo. Até porque existem algumas pessoas que teorizam que o Loki vai aparecer em Doutor Estranho 2. Eu particularmente não sei se isso realmente é verdade ou não, se ele vai realmente aparecer ou não, mas se ele aparecer, eu confesso que eu não me surpreenderia, eu até acharia que faria bastante sentido. Mas, enfim, essa é a minha opinião, essas foram as minhas teorias, as minhas suspeitas, né? Mas agora eu quero saber de vocês, o que é que vocês acham que pode acontecer nesse filme? Deixa aqui nos comentários o que é que você achou do vídeo e também já aproveita para dar umas olhadas nos outros conteúdos do canal também, que são todos muito bons. E não se esquece de se inscrever, ativar o like e deixar o sininho, que é muito importante, vai me ajudar bastante. E também, uma outra coisa, fica de olho porque vai ter muito mais conteúdo de Homem-Aranha aqui no canal, tá? Então, fique esperto para você não perder nenhuma notificação, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado, um abraço e até o próximo vídeo.